Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia e mais uma noite pela graça e pela misericórdia do nosso Deus para trazer mais uma palavra dele para a sua vida e para o seu coração. Nesse exato momento, você que é membro, ouvinte, irmão ou irmã em Cristo, que nos acompanha há muito tempo nesta live do Instagram ao vivo. Deus abençoe a sua vida, sua família, sua casa, seu trabalho, seu ministério. Muito obrigado pela tua presença aqui nos assistindo e nos ouvindo hoje. Estamos aqui com uma nova mensagem de Deus para o teu coração e tenho certeza que essa mensagem vai produzir um efeito na sua vida hoje, nessa noite. Nesse exato momento eu gostaria que você, como convidado especial de Jesus, pudesse pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e fazermos a leitura bíblica da palavra de Deus nessa noite e nesse dia. Abra a sua Bíblia comigo em 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 16 até o verso de número 18 da palavra de Deus. Nesse exato momento, Deus quer falar ao seu coração e quer tocar na sua vida. Se você quer ouvir a palavra de Deus, fique até o final sobre essa live, porque Deus vai falar com você. Amém? Diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Glórias a Deus, graças a Deus. Nesse exato momento, foi esse texto que Deus tocou no meu coração para ser compartilhado ou transmitido para a tua vida. Nesse exato momento, falar sobre esse texto da Bíblia é falar sobre viver pela fé. Viver pela fé não é para qualquer um, é para quem ainda vive com Jesus dentro dele, vive com Jesus na sua vida. Quando Paulo, ao dizer para a igreja, porque em cada carta que Paulo escreve é uma igreja que ele levanta, que Deus colocou no seu caminho para que Paulo fosse o responsável para exortar, para instruir e para ensinar esta igreja em Coríntio. Então, quando nós entramos na palavra de Deus, entendemos que viver pela fé começa com a palavra de Deus, porque é através da palavra que a palavra produz fé na nossa vida e no nosso coração. A palavra de Deus, ela nos dá uma esperança, nos dá uma solução de algo que vai acontecer, de algo que estamos esperando. Então isso, a palavra de Deus produz a fé no ser humano. O ser humano crê na palavra de Deus. O ser humano crê em Jesus dentro da sua palavra. Eu olho para a Bíblia e tento compreender. Jesus é tão lindo ao dizer que viver pela fé é aquilo que nós não estamos vendo, ou aquilo que não se vê, porque as coisas que não se veem são coisas que Deus preparou para todos nós, não são temporais, não são passageiras, são eternas. Então tente compreender, são eternas. Só Deus preparou para a nossa vida as coisas eternas. Então Paulo, a dizer para a igreja em Corinto sobre viver pela fé. Viver pela fé é não nos desanimarmos, porque nós podemos desgastar, podemos esforçar, podemos fazer força com o nosso ser exterior. Esse ser exterior é a minha aparência física, é o meu caminhar físico, é a minha força física, é o meu alimento físico. Então isso
é ser desgastado fisicamente, a minha saúde física. Então, quando Paulo menciona o desgaste exterior do ser humano, ele estava dizendo que nós não podemos nos desanimarmos, porque o nosso ser se renova dia após dia. É através da nossa fé. A nossa fé faz o nosso ser se renovar dia após dia, porque a nossa fé faz nós termos esperança que algo de Deus a qualquer momento poderá acontecer na nossa vida. Então, viver pela fé é acreditar na palavra de Deus e acreditar que Jesus vive, que Jesus é real no nosso meio. Vive pela fé. Deus abençoe sua vida, irmão Luiz. Que alegria de ver você aqui, ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Então, viver pela fé é isso. O ser humano tem o direito de crer em Deus, tem o direito de ter fé. A fé faz Deus nos abençoar, porque a sua fé é uma forma de você crer e acreditar nos milagres, esperar o milagre de Deus na sua vida. E o milagre virá, porque você tem fé em Deus, espera o milagre. Então, viver pela fé, pois não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia após dia. Paulo, como apóstolo do Senhor Jesus, está falando para mim ou para você que nós precisamos ter o nosso ser interior. O interior é o coração do ser humano, é a alma do ser humano, é o corpo do ser humano. O ser interior do ser humano é a mente do ser humano. Então, nós precisamos completamente se renovar dia após dia com o nosso ser interior, porque Deus, Ele ainda mexe com a mente do ser humano, o pensamento do ser humano. Quando Deus, Ele nos liberta, Ele liberta todas as coisas que são ruins na sua vida. E essas coisas que são ruins na sua vida são coisas que Deus não agrada, são coisas que Deus não se alegra. Mas esse ser interior que se renova dia após dia é por intermédio da sua fé. Se eu tenho fé, o meu ser interior se renovará em Deus. A minha força renovará em Deus. A minha esperança se renovará em Deus. É a minha fé que faz eu ter força dentro do meu caminho ou dentro de uma batalha. A nossa fé é o ponto central para se vencer nesse mundo. A fé que nós temos pode ser uma fé pequena, pode ser uma fé grande, mas para Deus não tem diferença, porque tudo ao mesmo tempo é fé. E se Deus vê a fé do ser humano, Ele vai te ajudar, porque a sua fé pode ser pequena nesse Deus, mas mesmo assim Deus te ajuda, porque Ele sabe que o ser humano é um ser humano falho, um ser humano pecador, é um ser humano cheio de defeitos. Então Deus, ao estender a mão para esse ser humano, Ele sabe das suas fraquezas que você tem. Então a maneira que Deus estende a mão para você é através da sua fé. Se eu creio nesse Deus que me ajuda, Ele vai me ajudar, porque a minha fé está apontando que Deus vai me ajudar. Então isso é o ponto central da fé. O ponto central da fé é eu crer que Deus vai me ajudar, é eu crer que Deus vai estender a mão para mim. Eu estou crendo, é uma palavra que eu criei agora. Eu estou crendo que Deus vai me ajudar. A Bíblia diz que Deus nos ajuda. A Bíblia diz que se você crer, você verás a glória de Deus. Viver pela fé, pois não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, tente compreender comigo, por que a nossa leve, momentânea tribulação produz um peso de glória? Por quê? Porque a nossa fé faz esse peso de tribulação embora. Faz um peso leve, momentâneo, um peso de glória, um peso de vitórias, um peso de bênçãos, um peso de milagres, de vitórias na sua vida. Então, quando nós entendemos essa passagem bíblica, entendemos o quê? Que o peso de glória são as vitórias do ser humano, são as suas vitórias. O ser humano tem vitórias, o ser humano tem bênçãos, o ser humano tem milagres, por intermédio da sua fé, por intermédio da nossa fé em Deus, por intermédio da nossa confiança neste Deus. O interior se renova dia após dia. É através da sua fé que você se renova no seu interior. A sua mente está focada em Deus, posicionada em Deus. O seu coração está em Deus. O ponto central onde você sente, onde você intenciona, está em Deus. Onde você é motivado a fazer algo, a fazer tal coisa, vem de Deus. Então, o seu ser interior se renova dia após dia, porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Ou seja, se eu tenho fé, se eu vivo pela fé, eu espero os milagres de Deus que virá. E a tribulação não vai permanecer dentro de mim ou dentro da minha vida, porque eu produzo vitórias por intermédio da minha fé. Eu não vou ter mais um peso de tribulação, um peso de dificuldades, um peso de fardos pesados, de problemas, de crises, de decadências. Não, eu vou ter um peso de glória, um peso leve e momentâneo de milagres, de vitórias. Então, tente compreender, acima de toda comparação, a Bíblia diz assim: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O que Paulo queria dizer para a igreja em Corinto? Ele queria dizer algo seguinte: as coisas que não se veem são temporais, são passageiras, são coisas materiais, são coisas terrenas. Não dê valor a essas coisas, não coloque o seu coração nessas coisas, não coloque o seu pensamento nessas coisas. Muito pelo contrário, Paulo está dizendo: mas as que não se veem são eternas. São eternas. Então eu preciso crer nas coisas que eu não vejo, nas coisas que não se veem na minha vida, na minha história, no meu ministério. Então eu preciso crer na dificuldade, no sofrimento, na pobreza. Eu preciso crer nos milagres, nas vitórias. Sim, você precisa crer. O segredo, o mistério do ser humano com Deus é tudo baseado em crença. É baseado em você crer ou não nos milagres de Deus, crer ou não nas vitórias de Deus. Então, quando nós entendemos o que? A passagem da palavra de Deus. Crer é eu esperar coisas que eu não vejo, coisas que não se veem, coisas que são eternas. O que é coisas eternas? Só coisas de Deus, coisas santas, coisas que é espirituais.
Isso são coisas eternas que duram e permanecem para sempre. Coisas eternas eu preciso crer, porque essas coisas eternas vai me abençoar, vai me ajudar. Então há muitos momentos na nossa vida que o ser humano precisa crer, confiar em Deus, porque quando eu estiver sofrendo, eu vou escolher crer em Deus. Quando eu estiver na luta ou na dificuldade, eu vou escolher crer em Deus. Quando eu estiver passando por dor ou sofrimento na minha vida, dentro da minha casa, eu vou escolher confiar em Deus. Então isso é fé. Fé do ser humano é crer num Deus que abençoa a sua vida, um Deus que lhe dá oportunidades, um Deus de possibilidades na sua vida. Você crê num Deus que você não vê, um Deus que você não contempla Ele, mas um Deus que você crê por intermédio da sua palavra. Esse Deus está na sua palavra, e se eu creio na palavra do meu Deus, tenho certeza, o que eu estou crendo vai me abençoar, vai me ajudar, vai me dar total proteção divina, porque eu estou servindo um Deus que eu creio, um Deus que eu creio, confio nele plenamente, nesse Deus, e sei que a minha força vem dele, sei que a minha ajuda vem dele, sei que quando eu estou sozinho, solitário, isolado, só Deus aparece para ser o meu amigo fiel e verdadeiro. Então Deus é aquele que está sempre com você. Deus é aquele que te ama, não importa as suas indiferenças, os seus defeitos, os seus pecados. Você tem um Deus que te ama nessa noite. Tem um Deus que quer o teu bem nessa noite. Um Deus que olha para você, mas olha querendo te ajudar. Vê a tua situação, vê o teu problema. Ele quer resolver o seu problema, mas você precisa ter fé. Para Deus te ajudar, é preciso eu ter fé, crer nesse Deus. Crer quando tudo está dando errado na minha vida, isso é fé. Crer quando eu sonhei, pensei que seria dessa maneira, imaginei que seria dessa forma e não foi. Então eu preciso crer que Deus tem outros planos para a minha vida, que Deus tem outros projetos para o meu caminho. Eu preciso crer. Se aquilo não deu certo, vai dar certo. Vai dar certo. O outro lado vai dar certo. O outro caminho que eu estou andando e caminhando vai dar certo. Então você precisa crer nesse Deus. Os seus sonhos não se realizaram ainda, seus projetos, suas promessas não se realizaram, não teve resultado ainda. Deus está lhe permitindo crer, porque você vai ver o resultado dos seus sonhos, dos seus projetos. O resultado do sonho do ser humano é através da sua fé. Se eu creio nisso aqui, é isso aqui que eu vou escolher. É o teu direito, você tem o direito de crer em Deus, o direito de confiar em Deus e dizer: se eu creio que Ele vai fazer isso na minha vida, Ele vai fazer. Se você crê em Deus, Ele muda a sua vida, Ele muda a sua história, Ele muda os seus sonhos. Ele é um Deus que renova nós dia após dia. Você pode estar forte com Deus na sua vida, resistente com Deus na sua vida, cheio do Espírito Santo com Deus na sua vida, porque Deus na sua vida é um poder, é uma força que te coloca de pé, e você não sente mais a tribulação roubando o teu sono à noite, as lutas pesando em cima das suas costas,
Você tem um Deus que te renova dia após dia. E é por isso que você está de pé ainda. É por isso que você ainda glorifica e exalta e se alegra e fica feliz, porque você tem um Deus que está com você e ao teu lado, te ajudando, te fortalecendo, te sustentando. Então, viver pela fé é eu crer nesse Deus. E não importa o que está acontecendo, não importa o que está havendo, eu creio completamente que Deus vai mudar a minha situação, vai mudar os meus problemas, vai mudar o meu estado físico, espiritual, emocional. Eu creio num Deus que muda vidas, que muda situações. Um Deus que ouve a tua oração, que ouve você clamando com a sua voz. Você crê nesse Deus? Se você crê nesse Deus, Ele vai abençoar a tua vida, tua casa, tua família, teu trabalho. Deus vai te abençoar. É por intermédio da sua fé que Deus vai nos abençoar. A bênção de Deus cairá sobre a sua vida e sua família por intermédio da sua fé hoje. Sua fé pode te salvar, pode restaurar a sua vida, pode te renovar hoje. Sua fé. Sinta a presença de Deus através da sua fé. Sinta Deus na sua vida, no seu coração, por intermédio da sua fé. Porque Deus te traz alegria no lugar da tristeza, Deus te traz força no lugar da sua fraqueza. Deus te levanta quando você está caído. Deus te sustenta quando você está com fome, com sede. Deus é o teu abrigo quando você está solitário, isolado. Deus é a tua proteção quando você está em perigo. Ei, quando você está com o seu oponente dentro do campo de batalha, Deus é tudo na sua vida. Deus é o suficiente na nossa vida. Não precisamos trocar Deus por outra coisa, a não ser que nós estivéssemos desanimados, porque Deus não deve ser trocado por ninguém. Ele é um princípio divino na nossa vida. Deus é tudo na nossa vida. Deus é o suficiente para nós termos força, termos fé, nos se levantar, caminhar. Então Deus é o suficiente para nós. Você tem um Deus ao teu lado, tem um amigo ao teu lado, tem um consolador ao teu lado, tem um Deus que contempla a sua vida ao teu lado. Confia nesse Deus. Ele está na sua vida para te abençoar. Ele está aí para abraçar a tua vida, para abraçar você que está sozinho. Deus é o teu amigo. Deus é o teu protetor. Deus é o teu livramento. Deus é a tua bênção. Deus é aquele que está te guardando sobre essa terra. Deus é o único salvador da humanidade, do ser humano. Eu quero dizer para você que Deus te ama. Deus te ama muito. Ele só quer que você ande nos seus caminhos e nas suas vontades. Deus te ama. Amém? Nesse exato momento, mais uma vez, quero encerrar esta live orando pela sua vida, pela sua família. Você que entrou aqui conosco hoje, e estou vendo aqui o Hugo que está conosco aqui, também o Luiz que está conosco aqui também. Quero orar pela vida de todos que estão aqui conosco, nos ouvindo agora, nos assistindo agora, na live do Instagram ao vivo. Eu gostaria de orar pela sua vida e pela sua família. Você tem 5 minutos de oração para Deus. 5 minutos, não vai roubar o seu tempo. 5 minutos de oração para Deus.
será o suficiente para Deus nos responder e nos atender neste lugar. Vamos orar? Mais uma vez, levante as suas mãos, feche os seus olhos e ore com fé. Deus está nos ouvindo agora. Soberano Deus, Pai querido, Pai eterno, nesse exato momento, Senhor, eu oro por todos que estão aqui, meu Pai, nos acompanhando agora, nos ouvindo e nos assistindo, Pai. Ó Deus, o irmão Hugo que está conosco aqui agora, irmão Luiz que está conosco aqui agora, todos que entraram aqui, foram embora, aqueles que não entraram aqui, Senhor, abençoe a vida do irmão Hugo, a sua família, sua casa, seu trabalho. Abençoe, meu Pai, os caminhos dele, os sonhos dele, os projetos dele, Senhor. Que o Senhor renova o teu filho, proteja o teu filho, guarde o teu filho, abençoa a vida do seu filho em nome do Senhor Jesus. Deus, eu oro, meu Pai, pela vida do irmão Luiz. Que o Senhor abençoe o teu filho, proteja ele, guarde ele, livra ele de todo mal. Dê sabedoria, meu Pai, dê, meu Pai, autoridade espiritual para a vida do seu filho. Que ele continue a ser uma bênção sobre essa terra. Deus, eu oro pela vida, Senhor, meu Deus, daqueles que não entraram aqui, daqueles que não nos acompanharam. Que o Senhor guarde eles onde estiverem, abençoe eles, em nome de Jesus. Eu oro por todos, Senhor, que está aqui agora. Deus, te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família, teu ministério, teu trabalho. Deus te abençoe muito sobre essa terra. Que você seja um canal de bênção de Deus para essa geração e nesta terra. Você tem Deus no seu coração. Você confia e acredita nesse Deus. É o que importa para Ele. Deus vai te abençoar muito se você crê nesse Deus. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença aqui. Para mim foi uma honra, um prazer muito imenso estar aqui falando de Jesus para a sua vida. Amém? Encerramos aqui mais uma live e fica essa palavra de Deus para o teu coração. Deus abençoe todos. Deus abençoe, irmão Hugo, sua vida, muito obrigado. Deus abençoe, irmão Luiz, a tua vida, muito obrigado. A tua família, irmão Luiz, que Deus te abençoe. Deus abençoe a irmã Ana, Deus abençoe a tua mãe, Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe também a família do irmão Hugo, que Deus abençoe a vida dele, que Deus abençoe a casa dele, que Deus abençoe a vida de todos, a família de todos, em nome do Senhor Jesus. No nosso país tem Deus. Amém? Deus te abençoe.